No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre Wagner Mancini, que tem aproveitamento de pontos no Campeonato Brasileiro muito bom pelo Corinthians. Vou falar também sobre Luciano e os problemas da ausência dele. Ele saiu sentindo uma contusão no jogo contra o Corinthians. Tem notícias ainda sobre bastidores, muita pressão nos dirigentes do Flamengo pela renovação do contrato do Diego Alves, informações também sobre Neymar, que saiu chorando de campo em uma partida do Campeonato Francês para completar as últimas do Atlético Mineiro e do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só pedir para você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal do Nicola. Para se inscrever, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aciona o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificações a cada vídeo novo ou live. Bora começar o vídeo falando a respeito da classificação do Campeonato Brasileiro no retorno. Já temos 6 rodadas do Campeonato Brasileiro e o líder é... Quem você apostaria? Acertou quem falou, Atlético Mineiro. O Galo somou 14 pontos e tem a melhor campanha do retorno. Segunda colocação de Palmeiras e São Paulo empatados com 13 pontos cada. O Red Bull Bragantino é a grande surpresa, ocupa a 4ª colocação, tem 12 pontos conquistados em 18 possíveis. Red Bull Bragantino que iniciou o retorno na zona de rebaixamento. 5ª colocação do Grêmio, 11 pontos e um jogo a menos. Se vencer o jogo a menos, chega aos mesmos 14 do Atlético Mineiro. O Flamengo é o 6º colocado, também com um jogo a menos e 10 pontos conquistados. O Flamengo vencendo esse jogo a menos, vai a 13 e se iguala a Palmeiras e São Paulo. Só queria completar que o Corinthians é o 7º, ao lado do Atlético Paranaense e do Atlético Goianiense, todos com 9 pontos. E depois aparecem na 10ª colocação o Santos, o Fluminense, o Goiás e o Ceará, todos com 8 pontos. Bora falar agora sobre Neymar, que causou enorme preocupação no torcedor do PSG e também no torcedor brasileiro. Ele saiu machucado de campo na derrota do PSG para o Lyon por 1-0 dentro de casa em jogo do Campeonato Francês. Aos 50 do segundo tempo tomou uma entrada duríssima do Thiago Mendes, ex-volante do São Paulo. O pé dele ficou preso no chão e ele sofreu uma torção grave no tornozelo esquerdo. A única boa notícia nessa história é que não é o mesmo pé com o qual ele se machucou nas 2 últimas temporadas. Ele passou por 2 cirurgias no pé direito recentemente, nos últimos anos, e agora sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Os jornais franceses afirmam que ele vai ser submetido a exames nessa segunda-feira para analisar o grau da contusão, se ele vai ficar muito tempo fora, tudo isso às vésperas da fase de mata-mata da Champions League. O Neymar que foi decisivo na classificação do PSG para a fase de grupos ou da fase de grupos para o mata-mata. O PSG chegou a ficar em situação complicada, o Neymar colocou a bola debaixo do braço, resolveu para o PSG e garantiu a primeira colocação para o time francês. Ainda sobre a lesão sofrida na dividida com o Thiago Mendes, na entrada do Thiago Mendes, o pai do Neymar foi às redes sociais e desabafou, escrevendo o seguinte, abre aspas, até quando? Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência, por que não inibir no início, na primeira? Por que esperar a 7ª, 8ª, 9ª faltas? Foi o desabafo do pai do Neymar, muito irritado com a possibilidade de o atacante brasileiro ficar fora dos campos por bastante tempo. Bora falar agora sobre o empate 1-1 entre Vasco e Fluminense, empate que não aliviou para nenhum dos dois clubes. O Fluminense saiu na frente com um gol do Wellington Silva aos 10 do primeiro tempo e o Cano, aos 47 da etapa final, garantiu o ponto de empate para o Vasco da Gama. Mas por que o resultado foi tão ruim para os dois no jogo disputado em São Januário? O Fluminense, enquanto vencia, ia pulando para o G4. Com o empate acabou caindo para a 7ª colocação. O Flu nesse momento tem 40 pontos conquistados. No primeiro jogo sem Odair Hellmann não conseguiu manter a pegada das partidas anteriores e acabou entregando um resultado que parecia mais ou menos garantido. Já o Vasco da Gama, desperdiçando 2 pontos dentro de casa, foi a 25 na tabela de classificação, continua na zona do rebaixamento, agora 3 pontos do primeiro time fora da zona. Bahia, Sport e Atlético Paranaense são esses times os primeiros fora do Z4, ambos com 28 pontos conquistados. Só para completar mais algumas informações importantes. O Vasco não vence há 7 partidas. São 4 empates e 3 derrotas, muita pressão pela demissão do Sapinto, mesmo com esse ponto conquistado no finalzinho. Para completar, também queria falar sobre Germán Cano, o atacante argentino, que balançou as redes mais uma vez, chegou a 21 gols marcados dos 41 que o Vasco tem em 2020.
Quero repercutir agora a pressão enorme por todas as partes em relação à renovação do contrato do Diego Alves. E deu para notar essa pressão, especialmente por parte dos jogadores e membros da comissão técnica na vitória do Flamengo por 4-1 contra os reservas do Santos na tarde desse domingo no Maracanã, jogo em que o Gabigol marcou 2 vezes de pênalti, o Gerson também balançou as redes e o Felipe Luiz, de pé direito, deu números finais a favor do Flamengo. O Bruninho, atacante da base do Santos, ainda descontou para o Peixe 4-1, que fez com que o Flamengo pulasse para 45 pontos, segue na terceira colocação, mas agora apenas 5 pontos do São Paulo, com um jogo a menos em relação ao Tricolor, e os dois ainda se enfrentam no finalzinho do campeonato no Morumbi. Já o Santos é o 8º colocado com 38 pontos. Bora falar a respeito dessa pressão pela renovação do Diego Alves, lembrando que o goleiro tem contrato somente até 31 de dezembro e a diretoria, por opção do presidente Rodolfo Landim, do BAP e do Rodrigo Tostes, não é a favor da permanência dele. Tanto que ele ganha 700 mil por mês e a proposta que ele tem em mãos é de 500 mil mensais, uma redução de 200 mil mensais. O Diego Alves já disse que gostaria de ter um aumento. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os homens do futebol, já haviam acenado até com um aumento para 800 mil reais, e esses 800 mil não valem mais. Como é que se deu essa pressão? Tudo começou quando o Rogério Ceni decidiu dar ao Diego Alves a faixa de capitão para a partida contra o Santos. O Rogério, até depois do jogo, lembrou que já havia dado ao Diego Alves essa faixa de capitão, mas nesse momento de enorme pressão, de uma queda de braço entre os homens do futebol e os outros dirigentes do Flamengo, essa faixa de capitão certamente foi emblemática. Outra demonstração de carinho e apoio ao goleiro. Quando o Gabigol bate o pênalti para marcar um gol do Flamengo, o primeiro gol do Gabigol na partida, ele sai do campo de ataque, percorre todo o gramado e vai em direção ao Diego Alves para festejar com o goleiro, em mais outra demonstração de que o grupo está fechado com o goleiro. Os torcedores do Flamengo que acompanhavam a partida pela TV Globo também quiseram participar disso e elegeram o Diego Alves como o melhor em campo, mesmo o Diego tendo participado bem pouco. Os reservas do Santos deram quase nenhum trabalho. Torcedor do Flamengo querendo mostrar aos dirigentes que é a favor da renovação do contrato do Diego Alves. Diego saiu sem falar do estádio, mas usou suas redes sociais, sua conta no Instagram, para postar 2 fotos demonstrando carinho pelo clube, pelos jogadores e também pelos torcedores. Na primeira foto ele posta ele e o Gabigol comemorando juntos e ele escreve, abre aspas, grande vitória e grande atuação nossa, feliz pelo resultado, seguimos em busca da nossa meta, fecha aspas. Na segunda foto, a foto bem bonita dele com a faixa de capitão do Flamengo, continua afirmando que a renovação é extremamente complicada, muito difícil, porque os homens que não são do departamento de futebol estão numa queda de braço com o Marcos Braz. O Braz quer a renovação do Diego Alves, os demais, para enfraquecerem o homem forte do departamento de futebol, o vice de futebol, não querem a renovação do contrato do Diego Alves. Vínculo termina em 31 de dezembro e o Diego tem só mais 2 jogos pelo contrato atual para disputar. Bora falar sobre o Corinthians, que venceu o São Paulo, a grande surpresa do domingo, vitória incontestável. O gol foi marcado pelo Otero aos 24 minutos do primeiro tempo, mas o Corinthians poderia ter vencido por 3, 4-0, foi muito superior do primeiro ao último minuto. E o que eu queria destacar para você, ou dividir com você, são números publicados pelo jornalista Diego Salgado, números bem interessantes que mostram que, sob o comando do Wagner Mancini no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 60% de aproveitamento dos pontos. 10 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A comparação com seus antecessores é desleal. O Coelho teve apenas 28% dos pontos conquistados, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Já o Thiago Nunes comandou o time em 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com um aproveitamento de 37% dos pontos. Ou seja, somados o aproveitamento do Thiago Nunes e do Coelho, esses aproveitamentos somados se aproximam aos 60% do Wagner Mancini. Outra consideração importante, com esse 60% de aproveitamento, o Corinthians hoje estaria na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, bem próximo do 3º e do 2º colocados. Até vou trazer esses números para vocês. O São Paulo é o líder por aproveitamento de pontos, 67% dos pontos conquistados. O Flamengo aparece na 2ª colocação com 62% e o Atlético Mineiro é o 3º com 61%. O Corinthians apareceria logo em 4º, bem perto do Galo e do Flamengo com esses 60%. Depois de vencer o São Paulo, o Corinthians tem 2 jogos relativamente tranquilos.
recebe o Goiás em casa e pega o Botafogo fora de casa, o penúltimo e o último colocado. É a chance de o Corinthians emplacar mais 6 pontos e ficar ainda mais próximo do G8. Acho que o Corinthians vai ter chance de brigar pela Libertadores se a gente tiver 8 times se classificando para a Libertadores da América do próximo ano via Campeonato Brasileiro. E isso acontece apenas se tivermos um time campeão brasileiro na Libertadores e se tivermos um campeão da Copa do Brasil figurando entre os primeiros colocados do Campeonato Nacional. Para fechar, queria te contar que com a vitória por 1-0 em cima do São Paulo nesse domingo, o Corinthians conseguiu manter o tabu ou aumentar o seu tabu contra o São Paulo. O tricolor nunca venceu na Neoquímica Arena. Foram 13 partidas disputadas com 10 vitórias do Corinthians e 3 empates, 26 gols marcados pelo Timão, apenas 10 gols sofridos. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, especialmente sobre a preocupação com o Luciano. Domingo foi desastroso para o São Paulo, atuação ruim, o São Paulo muito abaixo do que pode. Para completar, o São Paulo perdeu 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, viu o Atlético Mineiro e o Flamengo se aproximarem, certamente teve torcedor do São Paulo ficando preocupado com tudo que tem acontecido, mas a principal notícia triste foi a contusão do Luciano, que saiu no segundo tempo sentindo o músculo adutor da coxa. Foi num lance em que ele tenta arrancar para ganhar a bola do Cássio, não consegue. O Cássio até coloca a bola para fora e o Luciano reclama muito de dor. Ele vai para fora do campo, é atendido pelo médico e ainda tenta voltar, mas 1 minuto depois pede a substituição e fica fora do restante da partida. O Fernando Diniz, o técnico do São Paulo, depois do jogo, disse o seguinte a esse respeito, abre aspas, ele saiu com um desconforto grande no adutor, mas a princípio não é grave. Ele tentou continuar. Se fosse sério, teria saído de imediato, fecha aspas. Apesar da declaração do Diniz, que é uma declaração protocolar, mandei mensagem para uma pessoa da minha confiança dentro da comissão técnica do São Paulo. Essa pessoa estava na Neoquímica Arena. E de acordo com o relato dessa pessoa, a situação preocupa. Dá uma olhada no que ele falou. Abre aspas. O Luciano vai ser avaliado amanhã. É cedo para afirmar, mas estamos preocupados. Fecha aspas. Ainda que não seja uma lesão grave do músculo do Luciano, se ele ficar 2 semanas fora, serão 2 semanas extremamente decisivas para o São Paulo. Os próximos jogos do Tricolor. Quarta-feira dessa semana ele recebe o vice-líder Atlético Mineiro em jogo do primeiro contra o segundo colocados no Campeonato Brasileiro. A diferença do São Paulo para o Galo é de 4 pontos. Se vence, abre 7, praticamente tira o Atlético Mineiro desse título ou da chance de título. Se perder, vai ver o Galo apenas 1 ponto atrás. Então, jogo de quarta-feira é fundamental. Na quarta-feira da semana seguinte, confronto contra o Grêmio, válido pela semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida na Arena do Grêmio. Jogo também muito, mas muito importante, o São Paulo que nunca venceu a Copa do Brasil. E a partida seguinte, no domingo da semana que vem, é contra o Fluminense na condição de visitante pelo Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer é que se o Luciano ficar 2 semanas de molho por causa desse problema muscular, ele vai perder 3 finais de campeonato que o São Paulo tem para disputar a partir de agora. Tudo isso depois de uma derrota, com a necessidade de reagir o mais rápido possível. A maior preocupação, além da ausência do Luciano, é a substituição. Não há no elenco do São Paulo hoje um jogador com essa característica, com as qualidades e também com a personalidade do Luciano. O Pablo foi testado pelo Fernando Diniz na reta final da partida contra o Corinthians e jogou muito abaixo do que o Luciano. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Só para lembrar, você também pode e deve virar membro do canal do Nicola. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como estar no bolão do Nicola, como participar da liga exclusiva do Cartola FC, tudo isso com prêmios, dá para receber informações antecipadas, dá para receber notícias via WhatsApp, enfim, tem bastante coisa legal, dá uma conferida. A gente se vê de tarde, tchau, tchau!